Oi, pessoal. Então, continuando, a gente já tinha falado, só para revisar, os tipos de leitura. A Lucília Garcês traz dois grandes tipos aqui, que é o tipo descendente, que é um tipo de leitura geral, onde eu passo os olhos, eu vou verificar os subtítulos, as citações, o tema de cada tópico do texto, né? Então é uma leitura que ela não é tão pormenorizada. E a ascendente, que é uma leitura que vai do particular para o geral. Então é uma leitura que seria aquele momento que eu faço uma leitura detalhista, né? Eu vou buscar cada pedacinho e compreender. E aqui, voltando para esse slide, olha só, um leitor maduro distingue qual é o momento de fazer uma leitura superficial e rápida, descendente, aquela que eu só passo os olhos, daquele em que é necessário uma leitura detalhada, desacelerada, que é uma leitura ascendente, que eu vou para o significado, né? Mesmo quando se está trabalhando ou estudando, pois mesmo quando estuda, há momentos em que você pode dispensar certos textos ou partes de textos que já são conhecidos. Então, aqui a gente vai fechando esse bloco de leitura. Temos os níveis, né, de leitura: o textual, o contextual e o intertextual. O textual, o nível linguístico, né, aquele da decodificação, do nível dos sintagmas, do léxico, o nível do vocabulário, da semântica do texto. O contextual é esse que tem a ver com contexto social, né? De que contexto social eu estou falando? Qual tempo histórico é esse? Qual é o contexto cultural também desse texto? E o intertextual é como que esse contexto sócio-histórico e cultural aparece no texto. O intertextual, ele tem marcas textuais. É como se o intertextual fosse um medianeiro entre o textual e o contextual. Então, no intertextual tem essas vozes, essas citações, né? Que estão ali dentro do texto em forma de próprio texto. E assim, então, eu tenho as consequências da leitura ativa. O que, que uma leitura ativa me traz? Me propicia internalizar novas possibilidades de linguagem, de estilo, me permite entender gêneros textuais e compreender as mudanças nesses gêneros textuais dentro da sociedade. Também me propõe enriquecer a memória, o desenvolvimento de senso crítico e ampliar minha bagagem cultural. A leitura não é um processo passivo, a leitura é ativa. A partir dela, você entra em interação com o texto. Só será possível fazer uma leitura crítica do texto se ele tiver sido bem compreendido por você. Então, a leitura ela não se esgota no momento em que se está examinando o texto, a leitura se expande. Então, a gente sugere que você faça a leitura do texto e só depois de alguns dias você faça a tarefa solicitada, porque essa leitura precisa dormir, assim como quando eu escrevo um texto, né? E uma boa leitura depende das leituras anteriores, então também não se preocupa se você não compreendeu bem um autor ou uma autora ou um texto de determinada matéria agora. Talvez você não tenha lido outros textos importantes para entender aquele texto. E talvez seja o momento mesmo de parar tudo, ler aquele texto prévio para depois voltar no seu texto. Isso quando for um assunto que realmente seja do seu interesse ou realmente seja importante para você, como, por exemplo, para fazer um trabalho de final de curso ou de final de disciplina, né? E por meio das palavras-chave, a gente pode elaborar um resumo do texto, né? Então, por isso a importância de sublinhar as partes principais do texto. Na unidade 4, vocês vão ver a técnica da sublinha. Uma única leitura nem sempre é suficiente. Então, é muito importante você ler mais de uma vez um texto. E esse foi o resumo aqui do que a gente trabalhou. Eu vou agora partir para o segundo bloco de slides da unidade 3, que fala então de coesão e coerência como leitura analítica. A gente começa falando de coesão e coerência, que são os dois aspectos, dois fatores, né, de textualidade mais comuns, mais bem explorados desde a educação básica, né? E o que, que significa dar sentido aos textos? É muito comum a gente dizer que um texto é coerente quando ele tem coerência dentro dos próprios mecanismos semânticos e sintáticos do texto, ou seja, dentro da linguística do texto, mas não é verdade.
A coerência do texto dentro dessa concepção socio-interacional é que a coerência está no encontro entre o leitor, a leitora, e o autor, a autora, e o texto como medianeiro. É nesse encontro que nasce coerência, porque eu que vou, como leitora, fornecer a coerência para aquele texto a partir dos meus mecanismos internos, das minhas leituras partilhadas, das minhas leituras de mundo, dos conhecimentos prévios. Então, tudo isso faz parte da coerência do texto. Então, dizer que a coerência é uma propriedade do texto é um engano, é um equívoco. A coerência é uma propriedade da leitura. Por isso que a gente chama como um fator de leitura. Um fator de leitura analítica é compreender se esse texto tem coerência ou não. Então, a gente vai aqui para frente, para o nosso slide 2, o que faz um texto ser texto? Um texto que não gira em torno coerentemente de um tema é como se fosse um carro desalinhado. Vamos ver aqui um pouquinho mais para frente. A gente vai falar primeiro de coesão e depois de coerência. Falando de coesão, o que é coesão? É essa capacidade, essa habilidade de relacionar as partes de um texto, ou seja, as palavras entre si, as frases num parágrafo e os parágrafos num texto. Tudo isso a gente chama de coesão textual. Então, quando eu falo assim, o homem levantou, escovou o dente, foi trabalhar e atravessou a rua e ficou preso numa manifestação, sei lá, qualquer coisa assim. Aí você vai falar, o homem levantou, escovou os dentes, tomou café da manhã, ele foi trabalhar. Então, essa coesão a gente chama de referencial. É uma coesão que dentro do texto, eu tenho um referente, que é a origem daquele termo, e tem um pronome, geralmente, que vai me remeter a esse referente. Então, percebam como são parecendo alinhavos de um texto, pequenos nós de uma rede. Pensa numa rede de pesca. Ela é feita dos fios, mas ela é feita dos nós, né? São os fios com os nós que dão vida a uma rede. E a coesão de um texto é como se fossem esses pequenos nós que a gente vai amarrando um pedacinho no outro, uma palavra na outra, e a gente vai criando, então, um sentido para o texto. Então, vamos lá. A gente verifica também uma necessidade de juntar orações, né? E não só palavras. E aí entram as conjunções como muito importantes, como uma classe aí gramatical muito importante para a gente fazer essa cola, né? E também, às vezes, não é nem cola. A cola vem dentro de uma ideia semântica de oposição. Essa cola não significa que é uma junção, por exemplo, como uma concordância. Às vezes vem dentro de uma discordância. Quando, por exemplo, eu falo, eu dormi mal, e por isso eu hoje não estava disposta para viver a vida, para levantar da cama, né? Então, esse por isso está trazendo o quê? Uma relação aí causal entre o fato de eu ter dormido mal e o fato de eu não querer acordar, não querer sair da cama, né? E não ter disposição, não ter ânimo. E assim como tem essa relação de causa, a gente tem muitas outras relações. Tem relações de concordância com a conjunção e, tem relação de adversidade, de oposição com as conjunções mas, porém, e em outros níveis de subordinação, todavia, contudo, entretanto, e assim vai. E a gente tem uma lista que a gente apresenta para vocês desses tipos de coesão sequencial, que vai dando sequência ao nosso texto, tá certo? Então, a coesão sequencial é como se fossem as estradas de uma cidade, os cruzamentos, os semáforos, são essas conjunções que vão ligando umas frases às outras e promovendo o sentido do texto. Todos nós precisamos desses conectores para nos comunicarmos melhor, né? E essa é a habilidade de estabelecer relações sociodiscursivas. Então, às vezes, é muito importante a gente observar como que o autor ou a autora de um texto se posiciona diante de determinadas ideias, de determinadas correntes de pensamento. Às vezes, eles podem usar as conjunções adversativas ou as opositivas exatamente para dar uma ideia de discordância com aquela linha de pensamento. E se eu não presto atenção a isso, eu vou achar que ele está só adicionando concordância. E aí eu vou compreender mal aquele texto.
Então, é muito importante, a gente não precisa exatamente saber o nome, mas a gente precisa saber o sentido de cada coisa no texto, né? E a coesão, então, textual representa os laços, né? São esses laços dos elementos que constituem o texto. E as relações de sentido são feitas, são ligadas umas às outras através da coesão. A coesão é uma qualidade do texto escrito e falado também, né? Um texto coeso é aquele que permite uma leitura que flui, né? A gente não precisa fazer grandes frases, às vezes as frases mais curtas, com construções frasais complexas, também dão conta dessa coesão, né? Não significa que, eu vou colocar coesão no meu texto, eu vou encher meu texto de conectores e vou escrever frases enormes. Não, cuidado, né? Pensando já na escrita. Então, a gente tem a coesão referencial, lexical, por elipse e por substituição. E a gente apresenta para vocês uma a uma. Eu sugiro que vocês leiam essa parte bem com cuidado, bem devagar, mas eu vou só no exemplo. A referencial. A mulher criticava duramente todas as suas decisões. Isso o aborrecia profundamente. Ontem fui conhecer a nova casa de Alice. A minha é novinha em folha. O homem subiu correndo os 3 lances de escadas. Lá em cima, ele parou diante de uma porta e bateu furiosamente. Então, isso, né? A minha, que aqui é a minha casa, né? Tem aqui até uma elipse também. Tem um referente anterior, né? Isso aborrecia. O que é que aborrecia? A mulher criticar, a crítica da mulher, né? Ontem foi conhecer a nova casa. A minha, o que é a minha? Aqui é uma coesão, a minha casa. O homem correu 3 lances de escadas. Lá em cima, ele. Quem é ele? O homem. E assim por diante. Então, vamos lá. A coesão lexical. O avião ia levantar voo. A aeronave fazia um ruído ensurdecedor. Então, avião, aeronave, né? São palavras, vamos dizer, sinônimas para falar, para a gente não ficar repetindo o nosso texto. Coesão por elipse. Os convidados chegaram atrasados, tinham errado o caminho e custaram encontrar alguém que os orientasse. Aqui nós temos a coesão referencial do os, né? Os do pronome, para falar dos convidados, substituindo aqui. E tem a elipse, eles, né? Não teve nem aqui a referência, a coesão lexical. Por substituição. Substantivos, verbos, períodos podem ser substituídos por conectivos. Vamos ver. Pedro comprou um carro novo. José também. Tá vendo esse também? Né? O professor acha que os alunos não estão preparados, mas eu não penso assim. O assim substitui toda aquela ideia anterior. Minha prima comprou um gurgel. Eu também quero um. Esse um, né? É como se fosse uma palavrinha que está substituindo. Aqui tem um material de gramática para quem quiser aprofundar, tá certo? Aqui tem um exemplo de texto sem coesão e vamos para a coerência. Aqui a gente tem um primeiro exemplo de uns avisos sem coerência, que é uma forma bem engraçada de começar esse tópico, né? Entende-se por coerência textual a relação de harmonia que se estabelece entre uma parte de um texto. Pode tirar esse jurídico aí, tá bom? Constituindo uma unidade significativa. Em outras palavras, um texto coerente é aquele que contém lógica na exposição sequencial dos fatos, ou seja, apresenta uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então, vamos para frente. A gente tem coerência semântica, sintática e estilística. Nesse curso, a gente não vai aprofundar nesses tipos de coerência, mas a gente explica para vocês saberem, porque é muito importante a gente fazer aqui uma reflexão das diferenças. Ó, a gente tem os 3 tipos com os exemplos e com os problemas da coerência, tá bom? Alguns fatores de coerência no texto. A gente tem a inferência, né? E a intertextualidade, que já foi tão explorada. Tem também outro fator muito bacana que trata da coerência, que é o contexto. É a situacionalidade, ou seja, a situação do texto. Será que esse texto é formal o suficiente para aquela situação? Estou falando com o juiz, com o advogado, ou estou falando com o vendedor na rua, o pipoqueiro? Qual que é a situacionalidade do meu texto, né? E temos também outros fatores de coerência que está no nosso material. Aqui, gente, eu deixo com vocês, esse guia é muito útil. Eu sugiro que vocês imprimam e colhem mesmo na parede aí perto de vocês, quando vocês forem escrever,
porque são mecanismos de coesão sequencial nos textos acadêmicos. Quando vocês forem escrever, principalmente resenha, textos, outros trabalhos em outras matérias, olha só, você pode falar de muitas maneiras quando você quer se referir